vem a pedido dele, para mim é uma alegria gigantesca do fundo do coração. Então, Poxa, obrigado. Obrigado, Bruno, eu te amo. Eu te disse isso pessoalmente, olhando nos seus olhos. Agora eu vou te falar daqui da frente com eu também testemunhas, amo, diante de uma também testemunha. amo. Te amo, viu? Você é um assim, e é um dos caras que tem muito currículo. E uma das coisas boas do Bruno, né, com o canal dele, é essa desconstrução que da ideia de que um PhD numa universidade cristã que fala somente para cristãos é, te dá liberdade de falar qualquer coisa e ninguém te questionar. E ele usa, com a metodologia científica, ele vem dizer, não, peraí, o que você está dizendo? Qual que é a sua fonte? Uhum. Eu disse para ele, o maior serviço que você trouxe para a igreja brasileira foi perguntar, tá, mas se você tirou das vozes da sua cabeça, se de onde você De tirou essa onde veio? ideia, e aí É. fazer com que as pessoas perguntem por que essa pessoa está dizendo o que está dizendo. Porque o mercado editorial brasileiro, ele é assim, né? Ele é muito bonzinho com as pessoas que já estão consolidadas. E ele Uhum. é muito cruel com as pessoas. Não interessa se o seu conteúdo é bom, se é ruim, se foi gerado por voz da sua cabeça. Não interessa. Eles estão. E o Bruno veio para isso. Obrigado, Bruno. Te amo. Vitor. Eu ia dizer uma coisa. Eu pensei assim, vou dizer isso para ele. Aí pensei, não vou falar não, porque senão vai ficar parecendo muito. Vai ficar muito ruim. Mas eu vou dizer assim mesmo, porque acaba sendo incontrolável. Eu te conheço antes da fase do bigode. Sério? Eu te vi na fase antes pré-bigode. Só que Pré-bigode. é diferente do outro pastor que quando tirou o bigode ficou pior, com o bigode você ficou melhor. Você ficou melhor. Pô, então Você eu ficou. vou fazer o A seguinte, eu vou mensagem deixar. continuou a mesma, mas Eu ficou, vou deixar, ficou, eu vou ficou deixar, eu mais. vou deixar. Ficou bem legal, ficou bem legal, ficou bem legal. Obrigado, obrigado. Bem legal. Essa ficou bem legal. Vitor, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que está vindo aqui no programa e te pergunto, é, irmão, igreja pra quê? Igreja pra quê? Acho que tentar começar pensando o seguinte, numa boa definição de igreja. E aí eu vou utilizar os nossos irmãos teólogos latino-americanos, que é para mim, inclusive, a melhor das definições de igreja que eu já li, que é a seguinte: igreja é o segmento de Jesus. Igreja como continuação de Jesus. Igreja como o povo que ouviu o vinde a mim todos vós, permaneceu depois de ter ido e que agora, tendo permanecido, pela convivência com aquele que nos chamou, aderiu no seu corpo, no seu ser, esse jeito de ser, esse estilo de vida, essa maneira de ser e de agir no mundo. E aí esse povo é a igreja. Então, para quê? Para continuar Jesus. Eu acho que essa expressão, essa imaginação de igreja é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda que eu já tive acesso. Igreja é o jeito de continuar Jesus no mundo. Então, toda vez que aparece no mundo uma ação de qualquer pessoa que seja, que lembra o universo de Jesus, igreja é para isso. E aí eu lembro agora, falando disso com você, de uma oração que eu fiz. Na época, eu até gravava muito vídeo pro YouTube, e aí na minha parede atrás, assim, era uma parede de lousa, e eu ficava escrevendo em giz, né? E aí eu lembro que eu escrevi assim uma vez, na oração, abri aspas assim, escrevi: Espírito Santo, meu desejo é que você se lembre de Jesus quando me assistir vivendo, né? Eu acho que igreja é toda vez que a resposta dessa oração acontece.
Toda vez que o Espírito de Jesus vai falar, isso aqui lembra Jesus, isso aqui lembra Jesus, isso aqui lembra Jesus. Igreja é para isso. Penso que é por aí. Poxa, que legal. Eu vou dar só uma pausa aqui, Vitor. Acho que o seu micro... Bom, obrigado pela definição de igreja. Que era legal isso, hein? Legal isso que o Espírito Santo, quando te vê, veja, se lembre de que está olhando para o próprio Jesus. Cara, que responsa, hein? É, Que é. responsa. Eu Porque acho que essa. isso significa muita renúncia de muita coisa que acaba dizendo quem é você. Aliás, assim, eu não sei se você vai nessa mesma toada, mas eu creio muito que o Espírito Santo, quando olha para mim, ele consegue ver, inclusive, aquilo que eu não consigo notar a respeito de mim mesmo. E essa aceitação dele não é uma aceitação por conivência. Ele não é conivente com aquilo que está errado, mas ele é solidário com aquilo que ele vê. Falou, é isso que você tem e é com isso que a gente vai. E eu sei das suas possibilidades. Você, você crê que essa mensagem de graça, que é pegando sua resposta como ponte, Uhum, que a gente precisa acreditar um pouco mais, porque eu lembro uhum. que desde o Felipe Ansem, que introduziu o termo graça no Brasil, a gente vem discutindo muito graça, graça, maravilhosa graça, e depois veio o Brennan Manning, depois a gente, claro, tem o Caio Fábio, já falando isso há muito tempo, mas aí eu pergunto, a gente fala muito de graça, mas a gente consegue conduzir a vida a partir disso? Olha, Burjac, assim, a Por Amor, que é a igreja que eu pastorei hoje, ela completou 8 anos de história, né? E uma das críticas que a gente mais recebeu no decorrer da nossa história é que nós éramos uma comunidade da hipergraça. E essa hipergraça, dentro desse lugar pejorativo, não do conceito de graça superabundante, mas esse lugar de hipergraça como uma graça que não te transforma, uma graça que não gera arrependimento, uma graça que não gera transformação. Honestamente, eu sempre achei isso uma, na verdade, um absurdo, assim, alguém pensar que a escandalosa e hipergraça de Deus, quando exposta a uma pessoa, eu sempre achei um absurdo alguém achar que a reação à exposição da graça escandalosa poderia ser uma plataforma para eu manter a vida como estava e para eu manter os meus pecados de estimação bem alimentados. Eu sempre achei isso um absurdo, alguém imaginar que ouvir a graça de Deus, ouvir o evangelho da graça de Deus é um jeito de continuar pecando. Só que isso não é novo, né? O Paulo viveu isso. Inclusive, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 6, que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus superabunde? Então, primeiro eu achei um absurdo. Depois eu passei a perceber que é uma condição mesmo. É uma condição humana. A gente vai viver com esse conflito sempre. Porque, de um jeito ou de outro, por mais que passe as épocas e os sistemas eles vão sendo alterados no decorrer do tempo, tudo na nossa experiência é meritocrático. Tudo na nossa experiência passa por um certo tipo de reciprocidade. Em alguns âmbitos maiores e em outros menores. Alguns âmbitos mais igualitários e outros menos igualitários. Então, é verdade que, por exemplo, uma faxineira ela tem que ter uma relação de reciprocidade com a empresa dela, mas não é igual uma relação de marido e mulher. Mas tem uma certa reciprocidade desejada ali. Se a gente for ser bem honesto, e aí eu posso frustrar até algumas pessoas, essa ideia de que amor de pai e de mãe é incondicional, eu acho que ela vai até a página 2.
vai até a página 2, né? Então, quando a gente pensa na condição humana, ela é quase que sistematizada para não saber conversar na linguagem do imerecido, da graça. Então, quando a graça aparece no nosso mundo, ela aparece, pum, um corpo estranho na nossa condição sistêmica de pensamento. E aí dá bug, tela Uhum. azul, pã, 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 pã. Ainda mais para o espaço religioso que, hegemonicamente no Brasil, no contexto evangélico, vamos ser bem honestos aqui no nosso campo, sucesso evangélico se tornou cartilha moral. Uhum. A graça derruba esse projeto. E derruba esse projeto já tendo dado pane no nosso sistema humano. Então, ela dá tela azul na nossa condição de pensamento, de cognição, de raciocínio, e ela dá um pane ao quadrado quando o ambiente é religioso evangélico brasileiro. Uhum. Então, pensar a graça no nosso contexto, eu acho que não só precisa de um pensamento humilde, nesse sentido de, ó, vamos ter. E acho que é isso que a maturidade me trouxe. Tipo, Uhum. vamos ser mais humildes. Não é tão simples assim para as pessoas entenderem. Uhum. Vamos confiar também no processo que cada pessoa está vivendo para que a mensagem da graça de Deus não seja para essa pessoa um motivo de tropeço. Uhum. Né? Entendo. E ao mesmo tempo, confiar, eu vou usar a expressão de Paulo, aos Romanos capítulo 2. Por acaso vocês se esqueceram que o que conduz vocês ao arrependimento é a bondade de Deus? Uhum. Então, uma humildade com o processo das pessoas, Uhum. e ao mesmo tempo uma confiança de que se a transformação que o Evangelho gera em mim não é uma transformação amorosa, graciosa, misericordiosa, não é o Evangelho. É outra coisa. É, É um outro é projeto. interessante que durante muito tempo a gente discutiu, é, pegando isso que você acabou de dizer, essa ideia da convivência com o diverso, a diversidade. Lembro aí que teve um ano aí que estava até difícil de fugir de palestras ou congresso. Alguma coisa espiritual na diversidade. Aí terá Uhum, sempre esse complemento, né? uhum, Mas a gente, do ponto de vista cultural, a gente trabalhou bem essa questão da diversidade, mas também eu creio que há uma diversidade de conteúdo, de vivência e experiência com a graça. uhum, Eu posso ter vivido uma certa quantidade diferente da sua, que não uhum. significa que é maior, a relação não é de volume, maior ou menor, De mas qualidade. mas de qualidade daquilo que era possível para mim e daquilo que Uhum, era possível para você. Porque eu também uhum, creio que não que a graça de Deus seja incapaz de alcançar a todos de uma mesma forma, mas a maneira que eu alcanço a graça, que é diferente, porque ela me alcançar é uma coisa. Outra coisa diferente é eu perceber esse alcance. Né? uhum, O filho pródigo voltando para casa, o pai está esperando como filho, mas o filho pródigo está voltando para casa para encontrar um patrão que é melhor do que o patrão atual que ele tem. Meu uhum, pai trata melhor os empregados dele do que esse cara que está me tratando aqui. Então eu vou voltar para ser empregado e o cara uhum. está esperando um filho, o cara está voltando para encontrar um patrão. É graça. É As duas graça. coisas, eu entendo isso. E é interessante isso que você disse. Sendo assim, não dá para homogeneizar a ideia da experiência humana com a graça. Não Não dá. dá. E eu acho, eu comecei a pastorear, Burjac, na verdade, assim, uma irresponsabilidade que fizeram comigo. Eu brinco isso, que não dá para ser pastor com 23 anos de idade. Né? Foi mesmo. Cara. Se E, colocaram com maior chance de ter um AVC e um infarto. e um telhado muito de vidro, né, cara? Um telhado muito de Ou vidro. nem fala. E eu acho que quando eu for escrever assim, um pouco da minha história, lá quando estiver mais velho,
dos arrependimentos que eu tenho, um deles é não ter tratado com mais carinho o assunto da graça, Uhum. né? E eu acho que eu nunca falei disso assim publicamente, que é o seguinte, a minha motivação de falar da graça, e essa graça que me alcançou e que me transformou, era tamanha que eu não levei em consideração um conselho importantíssimo de Paulo lá em Romanos, que ele diz assim, ó, se o comer carne escandaliza o teu irmão, se estiver do ladinho dele, não come carne perto dele. Porque tudo bem que você come carne, não tem problema comer carne, mas você falha no amor fraternal. Sim. Te escuto, te escuto, te Peraí, tá escuto. me escutando? Tô te escutando. Você falha no amor fraternal quando, podendo comer carne, não escolhe não comer. Uhum. E eu acho que muita gente me escutou falando da graça e caiu da graça, cara. Entendeu? Poxa, Eu não me sinto responsabilizado por isso no sentido de claro. a culpa é tua. Não, eu não tenho essa pira, não. Mas eu acho que hoje, com 31, eu falo as mesmas coisas de uma maneira diferente e que eu penso Uhum. poder alcançar. Isso aí que você falou, né? Que cada um tem uma capacidade de encontrar um certo tipo de luz. Uhum. Então, o Paulo vai dizer isso: cada um ande na luz que alcançou. Exato. E eu acho que teve uma época da minha vida que eu falava com todo mundo como se todo mundo tivesse a minha luz. E isso é uma problemática, porque você acaba. Um amigo meu falou para mim que liberdade sem direção, para muitas Uhum. pessoas, parece abandono. É. E eu acho que para muita gente, a graça de Deus, quando ela é anunciada de certas maneiras, pode parecer um abandono. Num Uhum. momento segundo. Num primeiro momento é sempre libertador. Isso é verdade. Libertador. Meu Deus do céu, sou perdoado, sou amado. Deus me, a graça de Deus me perdoa ontem, hoje, amanhã, e tal. É de uma vez por todas, beleza, beleza. Tá. Aí o cara, pô, tô livre. Mas quando ele abre o olho no outro dia, é muito horizonte para ele, ele não dá conta de todo aquele horizonte. É uma Ele ficou aprisionado sobrecarga. por muito tempo. Uhum. Ele nunca olhou 30 graus para o lado. De repente ele pode olhar 360. Aí ele começa a girar 360 e fica tonto. É. Eu não sei se aconteceu com você aí na sua experiência de congregação, mas aconteceu comigo. Da pessoa sair desse sistema que aprisiona, né? Algumas igrejas que pareciam uma Herbalife, outras igrejas que pareciam bom, de tudo. E aí chegava para os primeiros 4 encontros, obrigado, tô livre, nossa, que alegria. Culto simples, não tinha nem local, era um local alugado, é um local que a gente só usava os domingos. E a pessoa, poxa, Jaque, que legal, tô livre. Passado lá uns 3 meses já começava, pô, tem muita liberdade, precisava ter um Uhum, pouco mais de pressão, uhum, sabe? Eu acho que você tá. Eu não sei se aconteceu isso com você aí. uhum. A pessoa, eu tô sentindo muito livre, e eu preciso de alguém, sabe? O chicotinho de vez em quando ajuda tal. Passou, você enfrentou isso por aí? Eu te respondo com uma história. Um rapaz casado chegou em mim e falou assim: Vitor, eu amo você, amo por amor. Por amor mudou minha vida, mas eu não posso ficar aqui. Eu falei: obrigado, mas por quê? Ele falou assim: eu não dou conta dessa liberdade. É. Falou, infelizmente, eu sou casado, mas a minha alma é uma criança. Eu não dou conta de tanta oportunidade, tanta possibilidade. Eu prefiro alguém que diga para mim o que eu devo ou não devo fazer. E aí, cara, enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo. E aí eu acho É que isso. as pessoas restam duas opções. Ficar assim, e aí eu acho que a por amor, a sua comunidade pode ser um perigo mesmo. É melhor não vir. É, É melhor não vir, cara. é. Porque
Muita gente, por exemplo, veio e aí perdeu o casamento. E não é que um divórcio que guarda a vida e protege a vida, não. Aquele divórcio feio. Perdeu, se perdeu em vícios que já tinha superado, quando estava lá do outro lado. Então, acho que igreja também é para isso, Burjac. A diversidade da igreja também é para isso. Eu entendo que cada um precisa de um freio de mão distinto. Isso, isso. Em fases da vida você vai precisar de um freio de mão. É difícil dizer isso, mas é que nós não fomos educados para exercer a liberdade. Não. Até porque o conceito de liberdade também, se a gente fosse filosofar, ninguém na verdade é livre para absolutamente nada, mas para nada. Mas quando a gente entende com uma certa maturidade, a gente acaba, eu creio que a gente acaba moderando a fala ou dando muitos disclaimers na nossa fala, de forma que as pessoas entendam que nem todo mundo está preparado para receber esse tipo de graça, essa graça dessa Alimento, maneira. esse alimento, né? Esse alimento é difícil, nossa, é muito complicado. Meu Deus, está muito complicado dizer isso. Porque eu advogo a ideia de que você tem que tomar, você tem que escolher. Eu digo assim, você tem que escolher a teologia que você vai seguir. Porque a teologia, na verdade, ela é um grito de dor, que um cara estava com uma dor tremenda, foi pro texto bíblico e falou, a solução para minha dor é isso aqui. E aí ele encontrou outras dores, outra gente com as mesmas dores, que virou eco. E aí cada um escolhe uma teologia para chamar de sua e segue. E ali se abraça ela porque ela vai colocar limites e colocar alguns limites éticos e que você precise. Isso. Como é isso no discipulado, Vitor? Como é que você consegue modular isso? Se é que você consegue modular, como é que você está fazendo na Por Amor com você e sua equipe, os seus irmãos aí, para modular isso de forma que controlar os danos? Nossa, controlar os danos da graça. Que frase mais complicada de dizer. Foi mal. Complicada, mas eu acho muito honesta. E aí a gente tem que ser honesto também com com o nosso contexto, né? Por exemplo, enquanto você falava, me veio à memória o texto de 1 Pedro, onde ele compara o leite materno com a bondade de Deus. Ele vai dizer assim, ó, agora que vocês sabem que Deus é bom, agora que vocês experimentaram que Deus é bom, e em algum sentido ele diz, provaram o leite materno, seguir. Eu tenho a impressão, Burjac, que não é hegemônico a experiência da bondade de Deus na igreja evangélica brasileira. Isso é fato. E aí, se a gente ainda não experimentou a bondade de Deus, ou seja, o que eu estou dizendo é, se nós, como cristãos, se a gente não acorda de manhã com a convicção de que Deus é bom, e aí, assim, é bom, ele não é meio a meio, ele não é dividido, ele é bom e dele não provém mal algum. Ele é bom e a ninguém tenta, porque não pode ser tentado pelo mal. Ele é bom, né? E tudo que ele faz é luz, né? Se a gente ainda não tem essa experiência como corpo hegemônico, ou como maioria, sei lá, como é que a gente pode prosseguir? Aí eu acho que é a hora que a gente tem que fazer o que você acabou de falar, vamos controlar dano então. Vamos ser honestos, a gente ainda não deu conta de passar do leite materno e vamos controlar o dano, porque se eu falar para essas pessoas o que eu acredito sobre a graça de Deus, amanhã elas vão quebrar a cara. É a tensão entre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Essa tensão entre. Não sei se existe essa tensão, como lidar com ela. Eu acho que, agora até voltando um pouco na sua pergunta, a Por Amor, ela foi fazendo as suas opções na arena pública. O que isso significa, né? Por Amor começa comigo. É o meu. Em certo sentido, ela começa de maneira personalizada, personificada, na verdade. Isso é muito ruim, né? Em certos sentidos, quase todos. Então, a Por Amor, ela vai fazendo um caminho juntamente comigo.
Uhum. Então, quando a Por Amor começa, o meu referencial teórico é 2018. Uhum. 2017 para 2018. É 2018 para 19, que é a primeira vez que Bolsonaro é eleito, Uhum. eu me lembro que nessa época eu estava em Israel com outros 19 pastores. Na época, o governo de Israel levou 20 pastores do Brasil para lá para Uhum. fazer contato de turismo e tal. A ideia era, no final, a gente fazer as caravanas para levar as igrejas e tal, e tudo isso. Esse era o objetivo. E aí, então, a gente foi para lá sem pagar nada, né? Eu mais 19. Naquele momento, Burjac, eu percebi, eu pessoalmente, que eu era um peixe fora d'água ali. Isso em Uhum. 2018. A Por Amor já existia. E não só já existia, mas estava num hype. Uhum. Estava numa crescente muito grande. Muita gente. E muita expectativa. Das pessoas que estavam indo e também dessa galera toda que eu fazia esse tour. Eu rodeava a igreja desse Uhum. pessoal tudo, pregava nessas igrejas. Nessa viagem eu me senti muito fora da água, porque eu, eu não conseguia concordar com as orações que se fazia, eu não conseguia entender aquela dinâmica política naquela época, Uhum. essa instrumentalização da igreja em relação ao Bolsonaro. Eu não tinha tanta capacidade para destrinchar o que é que me incomodava, mas eu tinha um sentimento. E aí eu chamei um daqueles pastores, que é meu amigão, assim, que eu amo do coração, Gustavo Uhum. Paiva, lá de Brasília. E eu falei pra ele, ô Google, eu preciso conversar, cara, vamos dar uma volta. E aí tava rolando uma conferência, a gente saiu andando pelas ruas de Israel, lá de Jerusalém, parece que fica mais espiritual, né? Da conversa. Saímos andando pelas ruas de Jerusalém, e eu falei pra ele, cara, me sinto um peixe fora da água aqui. E comecei a expor isso pra ele. Só que internamente, eu percebi isso em 2018. A Por Amor Uhum. vai começar a perceber que estava diferente em 2020. Porque Uhum. você não vira de uma hora para outra. Você começa a falar um temperinho diferente aqui, uma coisa diferente ali, Uhum. você começa a mudar a biblioteca da igreja, você começa a Uhum. colocar novos autores na prateleira da loja da igreja, e você vai fazendo esse caminho. E aí a Por Amor vai vindo junto. Só que enquanto ela vai vindo junto, vai frustrando muita gente, vai ficando outras pessoas, vai chegando outras Uhum. pessoas, e você vai fazendo esse movimento todo. Então, quando eu penso na teologia da Por Amor, eu penso o Uhum. seguinte: a gente começou a fazer escolhas em 2018 e fomos indo. 2022 é como se a gente tivesse terminado o esqueleto. Uhum. Terminado o esqueleto, a gente começou a somar corpo no esqueleto. De 2022 para cá. E a nossa ênfase na Por Amor é a seguinte: a pergunta mais importante da minha vida e da sua é o que é que Jesus faria se fosse você? Uhum. Essa é a pergunta mais importante. Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave. E o que é a igreja? Para que a igreja serve? Para dar ferramenta para o Burjac, Uhum. para ele ter condição, compreensão de responder essa pergunta o mais honestamente possível. Uhum. E aí, a partir dessas ferramentas que a igreja oferece, a compreensão da fé, as relações de mutualidade, a base que uma igreja significa Uhum. no crescimento de uma pessoa, vai oferecendo a essa pessoa condição para ela improvisar Jesus a Uhum. partir da realidade que ela vive. Uhum. E essa é uma expressão cara para a gente. A gente usa muito duas expressões, Burjac: rascunho e Uhum. improviso. Boa. Em que sentido? Tudo que eu posso oferecer para Jesus é ser um Uhum. rascunho dele. Uhum. E É. rascunho, porque rascunho não está pronto, eu não estou pronto. É. Rascunho, porque estou no processo, estou em progresso. Então, não é porque eu não estou pronto que eu estou feliz com o que eu sou. Eu sei que eu não estou pronto e eu quero progredir. Uhum. Eu quero continuar me expondo à luz do evangelho para que essa luz me transforme. Então, é rascunho porque não está pronto, humildade. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque aquele que começou a boa obra um dia há de finalizá-la. Amém. Então, Amém. é assim, isso é, para por amor, isso é crucial. É essencial. E aí, por que é o improviso? Porque eu estou em 2025 no Brasil. Uhum. Os relatos que temos de Jesus
há 2.000 anos atrás, Na Palestina. na Palestina. Como é que eu vou transpor aquilo em absoluto? Não tem como. O que é Acho que a que nem gente ele tem? queria isso. A gente tem Uhum. exatamente. A gente tem o Evangelho, a gente tem o Espírito Santo e a gente tem a comunhão dos santos, a tradição da igreja, que vai Isso. colocando luz em como é que no nosso dia a dia, na nossa realidade, com o nosso contexto, que é diferente do de Jesus, culturalmente, Uhum. eticamente, religiosamente, como é que a gente dá conta de improvisar? Então, improvisar Jesus como ápice da vida cristã. Isso faz a Por Amor desejar continuar viva no que vem. O que a gente quer continuar vivo ano que vem? A gente continuar instrumentalizando esse tipo Uhum. de reflexão e de imaginação. Dito Rascunho e isso, improvisação. rascunho e improvisação. A gente rascunha e improvisa. À luz do Evangelho, Uhum. do Uhum. Espírito Santo e da tradição da igreja. E aí é legal porque, a partir disso, a gente foi fazendo as nossas opções teológicas, que foi o que você disse aí. Que A pode ser uma partir coxa de disso, retalho. claro, não dá. É o melhor dos dois mundos. Então, isso Exato. não te dá um pouco de medo, quando você fala na improvisação? Porque a igreja, na verdade, ela sempre experimentou a improvisação. A improvisação, as viúvas estão passando fome, não estão comendo com a gente. A improvisação, pô, tem muita gente aí, a gente está precisando de tempo para poder estudar, orar, e tem muita demanda, precisamos improvisar gente para ajudar. A Uhum. improvisação de Ananias e Safira, a questão das ofertas, ó, precisamos tomar cuidado com isso. A improvisação de, olha, tá chegando gente aí que não é circuncidada, o que a gente Uhum. faz? Extrapolou a Uhum. sinagoga, o que a gente vai Uhum. fazer agora? E a improvisação do encontro do evangelho com as culturas, né? Você tem as culturas culticas do mundo grego. A gente sempre está exposto à improvisação, Improvisando. isso eu entendo. Só que, desde a reforma do iluminismo para cá, a gente quase que sentou as Uhum. bases num cimento, no concreto, num cimento bem, no concreto bem armado, bem forte, para a gente não se mover, né? Baseado talvez naquela experiência que Paulo diz lá em Efésios, para a gente não se mover aí como coqueiros, porque coqueiro verga, mas não quebra, né? Balançando na direção do vento, aquela coisa toda, aquela de solidez. Mas a gente nunca teve um período de solidez na vida da igreja. Eu não recordo na história da igreja, a gente nunca teve. A gente sempre teve as demandas da improvisação. Dito isso, eu te pergunto, o pessoal não sente medo, não? Que você fala assim, olha, tô na base da improvisação. Acho que sente medo porque a gente gosta. A gente gosta, pô, dessa segurança de alguém disse pra mim o que eu devo fazer. Uhum, Exatamente. Então, uhum, por exemplo, você está conhecendo uma garota, você está para escolher uma faculdade, você tá aí, uhum. você gostaria muito que Deus mandasse uma carta do céu dizendo: o nome da garota é tal, Sim, o nome da é, faculdade é tal. pô. Só que não. Só que não. Então, eu dei um exemplo na Por Amor esses dias que foi o seguinte: eu conheço um pouco de Shakespeare. Conheço o suficiente para saber que ele é uma revolução literária e que ele é um gênio. Mas conheço pouco, não sou expert em Shakespeare. E aí eu estava lendo um texto e a autora sugere o seguinte: imagina que na sua casa chega uma carta para você dizendo, Burjac, acabaram de presentear você com uma peça de Shakespeare inédita e essa peça vai fazer teu nome aí. Só que você não é dramaturgo e você não é Uhum, especialista em Shakespeare. E aí chega na tua casa um documento lá e esse documento tem 7 partes de uhum, uma peça de Shakespeare, só que a sexta parte, entre a quinta e a sétima, entre o quinto e o sétimo ato uhum, da peça, uhum. a folha sumiu. Você não sabe o que estava escrito. Ou seja, você tem o primeiro ato, você tem o segundo ato, você tem o terceiro ato, você tem o quarto ato, você tem o quinto ato e tem o sétimo ato. Você não tem o sexto. E você não é dramaturgo e nem especialista em Shakespeare. Se você, não sendo especialista em Shakespeare e não sendo dramaturgo, inventar de improvisar o sexto ato, você pode estragar a peça. Posso. Então, o que você faz? Você vai atrás de quem é especialista em Shakespeare. E aí eu falei no culto, ó, por exemplo,
no sul de Londres, tem uma galera ali que vive desde sempre estudando Shakespeare, são especialistas, leva a carta lá, leva o documento lá, divide essa responsabilidade. E aí o que eu estava sugerindo na Por Amor é o seguinte, que a tradição bíblica, a história bíblica, que a gente tem como texto da nossa fé, ela tem 7 atos. A gente está no sexto. E é a nossa hora de fazer o sexto. Então, a gente improvisa não do nada. Seria desesperador se tivesse que improvisar do nada, mas não é do nada. Primeiro, Jesus disse que deixaria o Espírito dele. E o Sim. Espírito dele nos guiaria toda a verdade. E ele é a verdade. Segundo, tem 5 atos para trás. A gente pode ler, a gente pode pesquisar, a gente pode estudar, a gente pode compreender. E enquanto a gente vai lendo esses outros atos, a gente vai captando, a partir dos atos e da história das pessoas que estão percebendo esses atos, o que é que Deus pensa para o mundo, o que é que Deus deseja, o que é que Deus espera. E aí a gente coloca, né, como o reino de Deus sendo o ápice disso daí. E aí Jesus diz para nós qual que é o 7º ato também. Jesus conta pra gente como a história termina. A gente sabe para onde essa história está querendo ir. Então, se a gente está no 6º ato e a gente tem uma compreensão do que veio antes e do para onde isso vai, entre aqui e lá, eu vou improvisar com o melhor que tenho para apontar o caminho, É isso. para acender uma luz naquela direção. E aí que está a humildade. Eu não sou a luz, eu estou apontando para a luz. Eu estou apontando naquela direção. E aí tem hora que você vai pisar no pé do outro, tem hora que você vai apontar errado e não tem problema. E aí é essa Não. hora, já que eu acho que vem uma questão que nos falta muito, é a nossa fé de que Deus não quer que eu seja perfeito. Isso seria de uma violência. Se Deus estivesse esperando de mim nesse exato momento perfeição literal, nesse sentido de perfeição como sendo ausência de erros, né? Se Deus estivesse esperando isso de mim, Deus seria uma companhia violenta. Exato. É você imaginar que você vai dirigir seu carro com um amarelinho do seu lado, com um É. papel, com uma prancheta na mão, olhando para você assim, ó, já com a caneta na mão, só olhando. Você já nem sabe se você sabe dar seta mais, porque você tá pressionado. Você tá com medo. Aí você tá indo assim, o farol ficou amarelo, você tá quase passando, você não sabe se passa ou não passa. Essa pressão aqui faz você esquecer o que um dia você soube. E tem gente que pensa Deus nessa lógica. Exato. E tem gente que tem Inibe, necessidade de pensar Deus dessa forma. inibe. Você fica com Inibe. medo. Aí você não dança, aí você não improvisa. É, Aí sabe, eu aí entendo. você fica, você não participa da história. Existe um espaço para improvisação, né? Tem que ter. E se não tivesse, Burjac, seria uma doideira, porque a gente é tão diferente um do outro que você precisa trazer É, para o meu mundo o seu jeito de improvisar isso que a gente está chamando de Jesus de Nazaré. Porque se a nossa pergunta lá no começo é igreja para quê? Igreja também é um jeito de, a partir de cada uma das nossas singularidades, Jesus ter condição de aparecer no mundo a partir das nossas individualidades. e assim, a própria encarnação do Filho de Deus num homem pobre, periférico, parece discurso de classe, né? Mas parece Claro não, que é. fora do templo, fora do círculo religioso, e você vê falando uma língua, se comunicando com as pessoas de uma maneira surpreendente, é uma improvisação. E aí, Burjac, A encarnação de Jesus é uma improvisação. É isso que nós temos agora? É isso. É esse tipo de gente. É a fala, é assim que se veste, é assim que se anda, é assim que se come, é assim que eles. Então, ok, vamos improvisar. Vai desse jeito. é isso. E aí, só que a galera gosta de determinismo, né? É, E aí no determinismo não cabe improviso. não. Não Você pode mesmo. até achar que você está improvisando, mas você não está. Não, Isso. não cabe. E aí, você falou, né, parece um discurso de classe, e eu acho, inclusive, que
a sua classe social também é um limite para o seu improviso, Se é. né? Então, quando eu acabei de mandar um áudio, assim, um pouquinho antes da gente entrar na live, eu mandei um áudio para uma editora, para redatora, na verdade, né, que está me ajudando com um texto, enfim, e aí eu falei para ela assim, eu me sinto salvo 2 vezes. A primeira foi quando eu falei, pô, Jesus, ó, eu te quero para mim, assim, eu quero viver a vida contigo. A primeira foi essa. A segunda foi quando eu percebi que aquilo que eu chamava de favor de Deus na minha vida era só o fluxo natural dos privilégios. Essa foi minha segunda salvação. Isso é ser Porque, muito honesto, hein? mas aí que entra o negócio. Porque se eu começo a assumir para mim mesmo que aquilo que eu chamei por 25 anos da vida, de graça de Deus na minha vida, na verdade, é o fluxo natural dos privilégios, onde é que estava Deus esse tempo todo na Boa minha vida? pergunta. Só que a resposta não existe. Boa pergunta. Quer dizer, não existe de modo Boa... satisfatório e único, né? Boa Mas, pergunta. mas isso mudou completamente a maneira como eu improviso Jesus no mundo. Completamente. Na verdade, isso daí me salvou de não saber o que é que a gente espera no Natal. Um Deus feito carne, mas feito carne significa feito classe, feito raça, Isso é. e que isso muda tudo, Muda. porque ele improvisa no mundo, ou ele se demonstra no mundo a partir de todas essas condicionalidades que o próprio processo histórico trouxe para o que seria um bebê pobre naquele contexto religioso, naquele mundo, naquela época. E aí isso precisa trazer para mim, Vitor, para você, Burjac, um senso de encarnação na nossa condição que nos dê confiança. Porque a gente tem um parâmetro do que é que... Como é que Deus... Olha que loucura, hein? Deus feito carne, limitado pelas suas condições. Ele improvisou aqui, dentro desses limites, sendo Deus. Tá, quais são os meus limites? E a partir Exato. da ética que ele utilizou para improvisar nos limites dele, o que é que eu posso fazer no meu? Exato. E sem contar que ele funda a sua igreja com um monte de gente que tem que improvisar, porque vem o Pentecostes. Primeiro que uma relação complicada entre pavor e pânico. Porque se mataram Jesus, vão matar a gente também. E acho um desses personagens que mais me encanta é Tomé, porque Tomé é o único cara, que é o incrédulo, mas é o mais corajoso, porque é o único que falou, ó, vida que segue, irmãos. Vida que segue, eu tô lá fora, se é pra morrer, vamos morrer. Mas aí você vê a igreja sendo construída dentro dessa improvisação. Bom, ok, fomos batizados no Espírito Santo e agora? A gente reúne aonde? Bom, o modelo que a gente tem é a sinagoga. Alguém conhece outro modelo? Não, é a sinagoga. Então, vamos pro modelo que a gente conhece. Então, como é que a gente faz? Tá chegando gente aí nova, como é que é? Não, então vamos ensinar o que Moisés ensinou. Não, mas não dá, porque lá em Antioquia vamos ter que improvisar, porque lá em Antioquia tem 3 judeus e 70 gentios. Como é que a gente vai fazer? Não funciona, não está certo isso. E vai na base da improvisação o tempo todo. Mas essa improvisação, por exemplo, tem as suas belezas e seus terrores, mas eu acho... Vou te apontar o que eu acho que é beleza e vou te apontar o que eu acho que é o terror. A gente até tocou nisso e quero ouvir você sobre isso. Por exemplo, a improvisação é uma certa autorização de Deus para você errar. E quando eu falo erro aqui, eu não estou dizendo pecado, estou dizendo erro. Isso. Erro.
erro. Você, ó, apertou demais, ficou Por frouxo exemplo, é o que eu te demais. falei ali. Eu acho que eu errei É, a maneira como eu falei da graça de Deus em alguns momentos. é isso, Eu te falei essa é a assim. beleza da coisa. O terror é Isso. justamente essa moeda do outro lado da moeda. É de saber que muita gente se perdeu no caminho porque. Não é que se perdeu no caminho, ou é porque tinha Sim. muita luz e acabou ficando cego. Né? Precisava ter dosado um pouco mais, um pouco melhor. Eu lembro Uhum. quando eu li pela primeira vez é, o, o livro do Brennan Manning, Impostor? ai, gente, Ou Deus te ama do jeito que você é? não, é o primeiro dele. O O impostor Evangelho te ama? Maltrapilho. Ah, Evangelho Não, Maltrapilho. é o Evangelho Ficou legal. Maltrapilho. Uhum. Eu disse, esse livro é uma dose cavalar, eu tenho que ir Uhum. devagar. Uhum. Porque é Uhum. justamente isso, a graça te permite o improviso, e o improviso Uhum. significa que você não vai acertar. Uhum. Uhum. Não tem um script, você vai ter que Uhum. improvisar. Você Uhum. tem aí uma direção e vai. E a Uhum. graça te dá sustentação para a improvisação. E eu sei que os irmãos reformados que provavelmente estão escutando a gente estão até gemendo sete dores aí no corpo. Mas, calma. Eu sei que toda dogmática ela tenta exatamente isso. Ela tem. Eu creio que o espírito de quem construiu as dogmáticas era: gente, a gente precisa improvisar, mas vamos colocar uma cerca aqui, falar assim, ó, Isso. vamos até ali, aí a gente põe um perímetro de segurança, todo mundo com EPI, todo mundo aí, sabe, com esse, igual aquele cachorro de guarda que pensa que é livre, mas está amarrado no arame, assim, a corrente Uhum. de 50. Uhum. Vamos todo mundo, mas é o seguinte, todo mundo preso aqui, tá bom? Eu entendo. Só que eu também entendo que quem aplica a dogmática, ou os irmãos que gostam muito da apologética, eles tentam trazer esse muro muito, muito, muito para trás, dando uma margem de segurança desnecessária para o limite que a própria dogmática ofereceu. Você está construindo isso hoje na Por Amor, né? Você disse que agora vocês estão colocando músculo no esqueleto, então é hora de responder perguntas difíceis, né? Em que a gente crê? Em que a Uhum. gente não crê? Uhum. Mas está sendo escrito a nanquim ou a lápis? Como é que É, tá? o Burjac, assim, eu acho que eu me aproximei muito, um tempo atrás, de um pessoal da igreja anglicana. E eu acho que a galera anglicana, os católicos, eles carregam essa identidade de fazerem caber maiores diferenças dentro dos seus campos, Uhum. É, né? Então a gente tem Frei Gilson e Frei Beto na igreja católica. sim. E os caras são da igreja católica. Eles são lá e são católicos, irmãos católicos. E a gente, protestante, não dá conta disso muito, assim. Não. Então, o que eu tô tentando, o que nós estamos tentando fazer na Por Amor é o mínimo comum. Qual é o mínimo comum que a gente precisa ter para a gente acreditar que isso aqui é a igreja de Jesus? Não é um movimento de espiritualidade, não é um movimento cultural de Boa. espiritualidade, não, é igreja de Cristo, porque a gente é igreja. Igreja para quê? É isso que a gente está fazendo. E eu acho que a gente está tentando fazer esse caminho. E a igreja, parte, né, da igreja anglicana, isso eu ouvi de um irmão, bispo também, ele disse assim: para mim, o mínimo comum é Jesus é o Senhor e o Rei sobre a terra. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E aí, para mim, Burjac, chamar Jesus de Senhor é o mesmo que dizer: eu quero ser como você. Porque a gente É, perdeu de vista, mas discípulo não é outra coisa senão aprendiz. é. Por exemplo, quando alguém chega para mim e fala: Vitor, eu preciso me sentir discipulado. Eu falo: mas quem disse para você que discipulado é uma coisa que você recebe? Discipulado é uma coisa que você age, é um jeito de agir no mundo, é imitação. É Por imitar, imitação. imitar. Imitar e praticar até se tornar. Imitar e praticar até se tornar. Então, você não recebe discipulado, é você que se põe no discipulado. Discipulado é um jeito de estar no mundo, não é uma informação que você recebe.
Então, eu acho que a Por Amor está tentando construir esse lugar onde, aqui entre nós, o que importa não é se você sabe o que está escrito em Primeira Reis, quem foi Jeroboão. Se tiver oportunidade, é bom saber, é legal, mas não é essencial. Para mim, é essencial é se você sabe o que fazer quando alguém te dá um tapa na cara, né? É. Para mim, essencial é se você sabe o que fazer o dia que alguém pisa no seu calo, ou o dia que você vê alguém com necessidade do outro lado da sua rua. Para mim, essencial é se você, nos espaços que você vive, se você está interessado em se aproximar das pessoas mais desfavorecidas do seu ambiente e saber como é que você pode servir elas, porque no nosso Senhor Jesus é evidente a sua preferência ao lado das pessoas mais vulneráveis. Então, é isso que está importando para mim e é isso que está sendo essencial para mim. É a bondade de Deus agindo na pessoa. Em Porque é outras uma ação palavras, externa, né? em outras palavras, o quanto que essa pessoa faz continuação de Jesus. Porque isso é ser igreja, não é outra coisa. E aí, como você falou em algum momento do iluminismo, né? Infelizmente, a, a gente passou a se identificar como comunidade a partir das ideias que temos sobre alguma coisa. Isso é completamente estranho ao judaísmo de Jesus, né? Exatamente. Que é muito prático. Eu costumo dizer que é muito complicado a gente ser tão assertivo porque a gente tem uma informação acerca de Deus dentro de uma filosofia, uma construção de pensamento judaico, que é totalmente diferente, é muito circular, é multidimensional. Aí isso foi explicado no Novo Testamento numa língua que não era nem a língua da pessoa. A pessoa teve que pensar numa outra língua, no caso dos escritos do Novo Testamento, e isso aí foi difundido em outra língua que foi o latim, e estruturado com base em dois filósofos praticamente antagônicos, Platão e Aristóteles. Então, assim, o produto que a gente tem é uma carne moída que a gente não consegue identificar qual que é a procedência. Então, é muito complicado concluir alguma coisa tão rapidamente. E a gente usa muito o instrumental dos pais da Reforma e os pais da Patrística para eles darem para a gente essa direção, mas nem tudo está ali. Eu acho que é aquilo que você disse bem no início, a bondade de Deus, ela age em nós de uma forma sobrenatural. Porque é um agir externo, né? E age de uma forma muito distinta para cada um. Mas isso é perigoso. E aí é que eu te pergunto mais uma vez, porque estar em um ambiente em que a palavra tá tudo bem, ela é dita repetidas vezes para a pessoa, ao mesmo tempo que creio que também diz, tá tudo bem, mas o objetivo é esse aqui. É uma liberdade com direção, é aquilo que você disse, né? Liberdade sem direção Parece abandono. parece abandono, mas quando você diz, tá tudo bem, mas olha, o objetivo é esse aqui. Você está aqui, não alcançou, você está em outra direção, então tem que te apontar. Aqui é o caminho, mas está tudo bem, tranquilo, descansa, respira fundo. E talvez só vai conseguir chegar até aí. É perigoso porque a gente tem um discurso muito performático. O nosso discurso é performático, porque quando a gente diz ser parecido com Jesus, nós estamos apontando para uma performance modelo. Mas esse ser parecido com Jesus, eu creio, não sei se você crê, ele é multifacetado. Porque se parecer com Jesus pode ser limitante a uma pessoa que viveu a vida inteira encarcerada. O limite dela é aquilo, o ser parecido com Jesus, o limite das condições sociais. Assim, então esse parecer com Jesus não é único. Não é único. Eu penso assim, ó, eu vou usar até o Russell para isso. Ele fala isso do profeta, né? Mas eu vou emprestar e falar do cristão.
Parecer com Jesus é a experiência de estar exposto a Jesus como uma exposição ao sol. Se eu me Uhum, expor ao sol, eu vou ficar com a pele dourada. E por mais que eu não perceba, qualquer exposição ao sol é uma captação de vitamina D. uhum, Eu posso pegar sol essa semana inteira, Burjac. Semana que vem, quando eu chegar aqui, você vai olhar para mim, sou eu. Eu só tô queimado do sol. uhum, Para mim, a experiência de Jesus é essa. Você continua você, queimado de sol. uhum, Nessa hora, Jesus vai dizer: assim brilha a luz de vocês. O que é essa luz? A luz é o que fica depois que eu entro uhum, para de novo, depois de ter tomado o sol. A luz é o que fica em mim. E aí, nesse sentido, não importa se eu estava encarcerado, se eu sou rico, se eu sou pobre. Essa uhum, luz vai gerar no meu corpo outras reações. Essa vitamina D vai me transformar. E aí, é essa hora que eu acho que a religião mais controladora tem dificuldade de confiar. uhum. É isso. De, eu não transformo ninguém como pastor, eu aponto caminhos. Essa é a minha Exato. vocação. É apontar caminhos e ser transformado pelo caminho que eu mesmo estou apontando. Uhum. E é difícil. Feito isso, e aí entra uma questão que eu aprendi com o Ed, né? Eu não olho para. Eu não confio no auditório da Por Amor. O Ed Uhum, ensinou isso para mim. Eu não olho lá para Por Amor e falo, todo mundo aqui é cristão, de Jesus. Não, não. Não é uma realidade. Isso não é verdade. Né? E se a gente estava lá no começo falando igreja para quê? Igreja para continuar Jesus no mundo, eu não posso achar que o auditório da Por Amor continua Jesus no mundo. Eu posso esperar que aquelas uhum, pessoas se abram para essa possibilidade, porque eu considero ser a melhor possibilidade do mundo, ser a continuidade de uhum. Jesus. Agora, é difícil? É. É perigoso? Claro. Mas qual que E é essa, a outra, qual que é a outra opção? não, não tem, é mais perigosa porque eu. A gente vai controlar uns aos outros? É, e não funciona já. A Não. experiência tá aí e não funciona. Todo, assim, todo controle ele acaba é um abuso, né? O controle excessivo é abuso e tudo. Nós somos chamados para a liberdade. Essa, Vitor, nós estamos chegando para o nosso finalzinho da nossa conversa e eu te digo uma coisa, cara, essa liberdade ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Uhum. Pra, conversei com o Edson Júnior, também falando sobre isso e falando sobre porque não tem local de culto, tem um local de culto, mas o local de culto não é dele, é alugado. No Teatro UOL, e aí ele me disse, e aí eu perguntei para ele, como é que você não tem um gabinete, você não tem um local físico, um local que geograficamente aponte para a existência da igreja, você tem uma audiência que transita muito, tem uma audiência digital. Aí eu vou te devolver essa mesma pergunta, como é que na Por Amor vocês estão lidando com essa improvisação, porque acho que isso reflete até na transição da audiência distante para o núcleo, para as pessoas que estão Uhum. enganjadas, cortando Uhum. na própria pele. Como é Uhum. que vocês estão lidando com isso aí? O jeito que a gente organizou aqui internamente é o seguinte: para a gente improvisar bem, a gente precisa de três coisas: vida com Jesus, vida em comunidade e vida em missão. Ok. Então, esse é o caminho que a gente organizou. Estar com Jesus, para ser como Jesus, para fazer como Jesus. Vida com Jesus é a tua responsabilidade individual de se expor ao sol. Eu não posso me expor ao sol por você, Burjac. É. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, mas eu não posso fazer no teu lugar. Inclusive, eu tomo a liberdade aqui, tá fácil de pegar, porque, como eu falei, eu estava conversando com a redatora,
E aí eu acabei de mandar para ela. Olha essa frase, que bonita. É do Luiz Miguel Sintra. Ele escreve o prefácio para o Tolentino. Ele diz assim, ó, a oração, mais do que palavras, é estar com Deus, é louvá-lo, é tentar estar perante a ideia de infinito, é dançar para Bom, a sua própria imagem. No final ele diz, é um momento sem mentira, a oração é um momento sem mentira, o encontro do ser humano com a sua responsabilidade individual. Eu gosto muito desse final. É o encontro do ser humano com a sua responsabilidade individual. De quê? De se tornar humano. Vida com Jesus. A sua responsabilidade individual de se tornar um humano à semelhança de Jesus, já que somos cristãos. É disso que a gente está é. falando. A gente fala de se tornar humano, a gente está falando de Jesus. A gente é cristão. Então, vida com Jesus. Se a pessoa está com Jesus, tem vida com Jesus, e aí o que a igreja faz? A igreja produz ferramentas para facilitar isso aqui. Devocional popular, áudios de devocional, conselhos de como fazer, ferramentas para fazer oração, ritual de oração. A igreja trabalha para provocar isso aqui. Certo. Estar em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. E aquele que permanece em mim frutificará. Então, estar aqui. Estar com Jesus. Vida na comunidade, vida em comunhão. Seguir Jesus é seguir em bando. Não se segue É Jesus sozinho. verdade. Então, não é opção. Tá seguindo Jesus, tá com a pessoa perto. Tem que ter comunhão, tem que ter comunidade. E aí aqui a gente poderia falar da mutualidade da igreja e da edificação mútua. Vida com Jesus, vida em comunidade. Inclusive, a comunidade vai te dando parâmetro para a sua imaginação de Jesus. Porque se a gente for falar aqui agora, nesse exato momento, o André Valadão está falando de Jesus. Exato. E, entendeu? E o Júlio Lancelotti está falando de Jesus. Pensei exatamente a mesma pessoa. Como é que é isso? O que é a Como é isso? comunidade? A comunidade local é um limite seguro da nossa imaginação de Jesus. Então, nessa comunidade, a gente imagina Jesus a partir daqui até aqui. É aqui que a gente imagina ele. Exato. Ah, ele é isso. Não, ninguém pode dizer que ele é isso. Mas aqui na Por Amor, a gente considera que isso aqui, da nossa imaginação de Jesus, é o suficiente para a gente fazer o quê? A missão. Qual é a missão? Fazer como Jesus fazia. Ser como Jesus. A partir da sua própria singularidade, que é a pergunta que eu fiz para você ser a mais importante de todas. O que é que Jesus faria se fosse eu? Porque o que é que Jesus faria, eu não faço ideia. Ele era um rabi na Palestina 2000 anos atrás, judeu. Mas o que é que Jesus faria se fosse eu? Aí eu confio na minha vida com ele, na minha Sim. comunidade de fé, que carrega a tradição da igreja, os santos da igreja, os textos da igreja, a teologia da igreja, para trazer para mim vislumbres de como eu improviso da melhor forma possível. Então, repara, é uma liberdade acompanhada pela amorosidade do Espírito de Deus e da Igreja de Jesus. É. É uma liberdade praticada em companhia. E aí eu acho que se torna seguro. Se torna... E aí seguro aqui não é ausente de erro, né? Aqui o Não. seguro é seguro para a experiência humana, para a condição humana e para a nossa peregrinação espiritual. Eu acho que você conhece o Brega. Conheço. Conhece o Brega. Eu conversei com o Brega também. E o Brega sintetizou bem isso que você está dizendo. Abriu umas portas e não sabemos se vamos abrir no domingo que vem. Porque pode ser que todo mundo decida improvisar em outro lugar. E tá tudo bem. E vamos embora. E vamos embora. Nossa, não pode dizer que não é viver com adrenalina. Ah, delícia. Oh, delícia, pô. Isso é uma delícia, cara. Isso é muito bom. Não pode, não dá para dizer que não, daqui não. Realmente são outros paradigmas. E eu acho que esse é o paradigma da reconstrução do movimento evangélico no Brasil. Eu acho que essa é a linha
mais pastores, mais pastoras, gente pensando na mesma forma, de que o fio condutor é a liberdade de que hoje a gente está aqui e amanhã talvez não, e está tudo bem. E tá tudo bem. Vitor, deixa eu te fazer uma última pergunta, eu faço para todo mundo aqui. Qual é Hum, a sua lembrança mais gostosa que você tem da igreja? Sim, da aquela que igreja. é a lembrança doce, aquela que você fala assim, rapaz, que coisa boa. Cara, eu vou te dar uma resposta que veio imediato e talvez eu pense um pouco para te dar uma mais. Enfim, Essas que vêm de imediato são as melhores, já dizia cara, foi, Freud. e foi sábado passado. A gente estava comemorando 8 anos da igreja e aí eu subi para orar no final, bem no final da festa. E aí meu filho, ele tava com a fantasia do fofão e Logo ele. aí ele gosta da carreta furacão, cara. Ele vive dançando E fofão. quem não gosta? Exato. Ah, evangélico, muito evangélico não gosta. E Cara, é verdade. aí eu subi pra orar, cara, ele veio correndo assim, ele tava do outro lado do auditório, ele veio correndo assim na minha direção. Aí subiu no palco e ele sabia que eu ia orar, né? Então essa foi agora, foi sábado. Isso me trouxe um carinho, porque depois que eu tive filho, Bojack, eu penso o seguinte: a fé precisa ficar viva quando meu filho pensar o que que eu vou acreditar na vida. E até agora eu tô indo na igreja porque meu pai é o pastor. É, Na hora tenho que ele for 4 filhos. pensar, na hora que ele for pensar, será que é isso? Eu quero que ele É, fale, não é, acho que é por aqui. Essa fé faz sentido. O Brian Zand fala isso, que o objetivo da vida dele hoje é fazer a fé dele viva para que os netos queiram a fé. é. Organizar a fé para que os netos queiram a fé. Então acho que a minha memória primeira foi essa, e eu poderia falar de alguns outros momentos da minha vida, de adolescente, em aniversários que eu escolhia ficar no centro de oração da igreja. E por mais doideira que seja isso, com 14, 15 anos, você passar o dia inteiro no centro de oração no dia do seu aniversário, eu acho que aquilo ali trouxe uma convicção assim no coração de que eu não andaria sozinho no mundo, sabe? Bonito isso, hein? E Bonito por isso. mais que eu tenha muita coisa que, tipo, por muito cedo já tá muito envolvido, aí você acaba não vivendo muito bem as fases, que é importante, né? Eu nunca me senti abandonado. E eu acho que talvez essa seja uma Ó, experiência não tão comum. não, Não me sinto não. abandonado e eu passei por bastante coisa, viu? Você Eu fui falou não se bastante sentir abandonado abandonado. por muita gente. Me senti, né? Não necessariamente que tenha sido, mas me senti por muita gente, mas pela presença de Jesus, cara, de verdade. E aí é o meu jeito, talvez, material de explicar. A minha adolescência, aquele momento primordial da minha experiência com Jesus, foi tão intenso que consolidou muito forte em mim uma estrutura de fé e confiança que eu não me senti sozinho em outro momento. Amém. 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 E isso na comunidade, né? É, Ô, Vitor, muito obrigado, cara, por esse tempo, por compartilhar coisas tão bonitas e legais e por me inspirar. Essas conversas, elas me inspiram bastante. Porque o que mais atrapalha a gente no campo missionário aqui, eu não canso de repetir, não é a falta de recursos a gente sempre tem, mas é a falta do afeto, sabe? Do cuidado. Às vezes você pensa assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Foi um movimento, não foi só um movimento econômico, um movimento de, de movimentar emocionalmente toda uma família, cara, para vir para cá. E aí você pensa, oh Jesus, eu estou vindo debaixo de uma orientação. E esse afeto de Deus vem de muitas formas, uma conversa, uma inspiração, e hoje eu senti esse afeto. Obrigado, viu?
Obrigado e te desejo toda a sorte de bênçãos que já são suas para você buscar, alcançar, conseguir chegar lá e buscar o que é teu, segundo Jesus, Amém. para conduzir esse rebanho e muito contente por tudo. Eu lamento muito por tudo que talvez você tenha tido que passar de 2018. Eu lembro que acho que 2018, 2019, as pedras vieram fortes porque é um testemunho de quem assistiu de fora. Muita gente tem medo de quem está fora da caverna, Uhum, quem está vendo para além das sombras. uhum. Ó, os caras saíram da casa e estão tudo vivo. Até recomendo para os meus colegas aí, pastores, que têm medo de darem liberdade para os irmãos, assiste a série Silo. Hilo? Silo. Tá na Apple Play, que é uma baseado num livro que o mundo pós-apocalíptico e todo mundo vive dentro de um silo. E não existe vida fora. E aí descobrem que existem outros silos, outras vidas. Eu não vou dar spoiler também, porque eu não vou quebrar a vibe de ninguém. Vitor, você espera só um pouquinho para eu parar a gravação, porque eu quero despedir de você de um modo gentil e cristão. Tá bom. Tá Claro. joia? Eu vou parar aqui a gravação. Espera só. Um abraço, pessoal que assistiu a gente até agora. Muito obrigado. Um abração para todo mundo. Beijo no coração.